Olhares fixos, pensantes, que passam despercebidos durante a correria do dia a dia. Algumas com rostos angelicais, outras já nem tanto. Já reparou que as estátuas que decoram as ruas do Rio podem dar pistas do quão mal assombrada a cidade pode ser? Em todo canto, uma olhando fixamente para a outra, e olhando também a história da cidade, que passa bem ali, aos seus pés. Se na cultura norte-americana os enfeites ajudam a dar um clima mal assombrado no Halloween, por aqui, permanentemente as estátuas e esculturas ajudam a contar as histórias de terror que assombram a cidade, que pode ser chamada de maravilhosa, mas que para muitos é apavorante. A Dida é uma das guias de turismo que rodam o Rio e fazem um guiamento pouco conhecido pelos turistas. A chamada Rota do Medo atrai uma série de curiosos que buscam conhecer esse outro lado da cidade e que pautam histórias mal assombradas genuinamente cariocas. Aqui do Paço Imperial, né? Que após apagar tudo, eles contam o som de criança correndo, que muitos falam que seria o Pedro quando era menor. Lágrimas e sururus também, de Leopoldina sofrendo muito lá dentro. E existe a possibilidade também dessa lenda muito forte na Lerge, por ter sido a antiga cadeia velha, de sons, de lágrimas, de murmúrios, de escravos de fundo, porque querendo ou não, a antiga cadeia velha ela foi dividida em duas partes, né? Embaixo eram escravos e em cima eram senadores. E aconteciam torturas, né? Torturas em que tinham murmúrios, lágrimas, e dizem que depois de fechar, vários homens que trabalham lá, nós chegamos a conversar com um deles, ele comentou que escutava esses sons também, que seria esse lado pesado. E até espiritualmente falando, a Praça 15 é um ponto muito pesado. Muita coisa aconteceu por esse ponto, pode-se dizer, da Praça 15 ao Mosteiro São Bento. Ai, amigo, só tinha isso. Então, é o roteiro do medo. Exatamente. Pode ser história de vozes, de vultos, portas rangendo. Reais ou não, elas fazem parte de um imaginário que vai passando de geração em geração. O epicentro dessas lendas urbanas está no centro do Rio. E na Praça 15, local icônico para o desenvolvimento urbano da cidade, um arco guarda histórias de uma bruxa que viveu em um desses casarões do século XVIII. Um conto que pode ser verídico após muitos estudos. E uma dessas histórias é justamente desse beco, né? Conhecido como Arco dos Teles, em que por aqui passou a nossa feiticeira, ou melhor, primeira feiticeira do Rio de Janeiro, chamada Bárbara dos Prazeres. Depois de ter chegado, praticamente, vamos dizer, 1800, eu não vou colocar datas, vamos colocar século, né? Final do século XVIII, início do século XIX, ela chegada até aqui, ela desembarca na Praça 15 e olha para um negão magnífico, mais uma vez dizendo, eu quero. E disse em que ela envenena o marido e passa a ter um caso com esse negão e sustenta e ostenta esse negão durante um bom tempo. E ela chega a uma conclusão que ela está se achando meio traída, está rolando alguma coisinha em que ele estava com outra mulher. Quando ela descobre isso, esse negro também aparece morto. Então imagina-se que Bárbara de novo não suportaria essa ideia de dividir nada do poço dela. E ela vai vivendo, mas fica usando esse local que a gente está vendo aqui, que é um local onde ela passava para tentar conseguir algum dinheiro. Mas essa questão também que na Inglaterra, gente, existia essa questão dos rituais de beleza. E Bárbara vai até um feiticeiro em que indica para ela que ela teria que usar o sangue para fazer um rejuvenescimento. E ele diz para ela, quanto mais jovem for essa vítima, mais jovem você consegue ficar. Aí vem a lenda em que ela sacrificava crianças, né, para que ela conseguisse ter a beleza dela e se manter bela. E através disso, pode-se dizer um processo meio de prostituição, né? Ela também conseguisse a sobrevivência. Esse lugar, ele é um local onde aconteceu muita festa, ele até hoje tem muito samba e tal, mas deu meia-noite, todo mundo prefere sair, dar a volta e ir lá pela 1º de março. Mas por aqui, não. Que os gargalhadas de Bárbara, sons de Bárbara, essa possibilidade de Bárbara e você se transformar esse material de sangue, né, em que ela precise para repor. Então, todo mundo respeita bastante o Arco dos Teles depois de meia-noite.
Ainda na rota dos locais mal assombrados do Rio, o cemitério São João Batista, aqui em Botafogo, já é figurinha marcada. Conhecido como Cemitério dos Artistas, ele completa agora em dezembro 170 anos, dividindo histórias de terror, lendas urbanas, aqui ó, entre os 25 mil túmulos que aqui estão, que atraem curiosos de diversos cantos da cidade. Calada noite preta, noite preta. Até tentamos gravar dentro do cemitério, mas parece que alguém lá dentro não queria deixar o áudio dos nossos equipamentos funcionar. O cemitério São João Batista aqui em Botafogo já é figurinha marcada. Conhecido como Cemitério dos Artistas, muitos estão enterrados por aqui. Sinal de assombração ou não, o São João Batista reúne uma série de esculturas neoclássicas e góticas, que dão todo o charme arquitetônico e horripilante do local. Ele foi inaugurado por Pedro II em 1852, numa época onde os corpos ainda eram enterrados nos terrenos das igrejas. Por esses corredores, famosos do mundo político, artístico, literário descansam em paz, em um dos metros quadrados mais mal assombrados da Zona Sul carioca. O que atraiu um olhar curioso da argentina Érica Romina. Moradora do Rio há 9 anos, é estudante de turismo e está prestes a se formar. Dedicou seu trabalho de conclusão de curso, o TCC, justamente no Dark Tourism, como é chamado o turismo do terror. Eu tenho uma curiosidade muito grande, que é saber qual é a motivação que tem o turista para visitar lugares que têm histórias que dão medo, histórias de casas mal assombradas, de mortes, de tragédia. E eu escolhi um projeto baseado nisso. Quais são as motivações dos jovens para praticar esse tipo de turismo, que é o segmento de turismo de terror, o turismo macabro, que ele ainda não é tão popular no Brasil. Também tem outros lugares, né, como o Castelinho do Flamengo, que é um lugar mal assombrado. Tem o Arco dos Teles no Rio de Janeiro, que também tem histórias relacionadas a mortes. Olha, a lenda do Municipal é uma também bem forte, de que durante as óperas que acontecem no Teatro Municipal, depois que as luzes se apagam, né, já houveram pessoas que já viveram pessoas sentadas na plateia, vestidas com indumentária, né, já escutaram sons. É um trabalho que nós fazemos aqui de valorização praticamente do espaço do Rio de Janeiro, né? Então é a história contada daquilo que o livro não conta, que é o mais difícil de fazer. Agora, antes de você sair por aí, lembre-se, pode sempre ter alguém te observando na cidade maravilhosamente mal assombrada.